Lição do livro Sinal Verde, de número 46, Visitas Fraternas. Visita é um ato de fraternidade, do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra pelo prazer da amizade ou da cortesia não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar olhadelas para os lados, à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. André Luiz. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, possam nos alcançar a todos, onde quer que nos encontremos. A lição que nós vamos comentar hoje é a lição de número 46 do livro Sinal Verde, Visitas Fraternas. Nós sabemos, meus irmãos, que o Homo sapiens data a ciência que a sua presença aqui na Terra, ela gira em torno de 350 mil anos a 50 mil anos. Homo sapiens, o homem da sabedoria. Veja bem, em pleno século XXI, quantos e quantos anos nós estamos pisando aqui na Terra? Com um crânio maior, com a capacidade de pensar, com a capacidade de refletir. Infelizmente, até hoje, nós olhamos a religião como algo totalmente desvinculado da nossa vida cotidiana. Ainda nós pensamos que a religião é algo que nós vamos a uma igreja, a um templo, para ter acesso a uma divindade. Em pleno século XXI, ainda nós não percebemos que o universo é
sem sombra de dúvida, um verdadeiro templo. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que a nossa vida tem de ser um ato religioso. Às vezes, quando nós nos deparamos com mensagens de André Luiz, de Emmanuel, de tantos outros irmãos nossos que vêm aqui na Terra, até mesmo na condição de encarnados, nos conscientizar a respeito da melhor postura, dos nossos deveres religiosos, nós somos tentados a separar um dever religioso do dever do homem comum. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos perceber que cada pensamento, cada ato é muito importante. A nossa existência, ela é muito importante. Todo e qualquer comportamento nosso deve ser aprimorado. Através dos nossos esforços, nós devemos buscar o nosso progresso e sermos, assim, instrumentos hábeis nas mãos de Deus. Se nós retrocedermos um pouco lá no homem, nos nossos ancestrais, o homem primitivo, ele sentiu a necessidade de ir em busca de um abrigo, de uma proteção para vencer, para se proteger das intempéries do ambiente inóspito. O homem primitivo, o homem da caverna, ele descobriu a caverna para que ali ele se sentisse protegido, para que ele pudesse não somente manter-se vivo, mas prosseguir na sua caminhada aqui na Terra. Nós ainda não percebemos a importância do fogo, mas, sobretudo, da importância do culto. Quando o homem descobriu a necessidade de sepultar o seu semelhante, essa decisão representou enorme avanço e nós já narramos esta evolução, um estudo sobre esta nossa evolução em outro vídeo. Nós não podemos esquecer que quando o homem ele decidiu sepultar o seu semelhante, daí nasceu, sem sombra de dúvida, o direito à herança. Porque ali nós iremos descobrir que nós, na verdade, nós estávamos, como ainda hoje deve prevalecer, sepultar o corpo de alguém que a gente ama, preservando-lhe a memória. E ainda hoje, meus irmãos, nós não percebemos a importância de irmos à busca do abrigo, da segurança, porque paulatinamente nós percebemos que através do nosso esforço, do nosso trabalho, nós iríamos, através do mérito, preservar a si mesmo e depois preservar a nossa família, preservar a segurança da nossa sociedade. O que eu acho muito estranho é que nós espíritas, nós cristãos conservadores, até mesmo nós somos obsidiados com a ideia equivocada, um conceito equivocado sobre o direito da propriedade. Muitas pessoas tentam nos convencer e é triste que quase a maioria dos religiosos, a maioria dos cristãos ainda alimentam a ideia de que o direito
de propriedade é fruto da exploração do homem pelo homem. E nós estamos tentando aqui dizer que o direito à propriedade é algo que vem no transcorrer dos séculos, dos milênios, nos preparando para defender aquilo que nos é próprio, a nossa segurança, o nosso bem-estar, para que possamos, através da evolução, deixar de olhar para os nossos interesses exclusivos e perceber os interesses coletivos, os interesses sociais. Propriedade é algo que é próprio do indivíduo. Infelizmente, repito, ainda o conceito de propriedade, eu digo, entre nós religiosos, nós alimentamos a ideia de que o direito à propriedade é inexoravelmente apenas fruto da exploração do homem pelo homem. Um dia nós iremos perceber, e espero que este momento esteja próximo, de que através do nosso trabalho, do nosso esforço, nós vamos descobrindo aquilo que verdadeiramente nos é próprio. Jesus Cristo, aqui na Terra, ele foi e é até hoje o maior exemplo da fraternidade. E nós, com os ensinamentos do Nazareno, nós precisamos perceber que nós nascemos para a solidariedade, para a fraternidade. Nós precisamos aprender a nos defender. E quando nós nos preparamos nesse propósito, nós também estamos fazendo jus à evolução que todos nós galgamos, mesmo que talvez inconsciente. Infelizmente, na maioria das vezes, a evolução ela se dá de forma lenta. Mas Deus é nosso Pai. Deus nos ama. Meus irmãos, eu como advogado, eu já participei de vários inventários. E várias vezes eu pude perceber algo num processo de partilha. E me chama a atenção o fato de que enquanto alguns herdeiros procuram apossar-se o mais rápido possível da herança para dilapidar, para usar o patrimônio para atender o seu exclusivo interesse, eu felizmente preciso destacar que várias vezes eu pude perceber que existe um herdeiro que às vezes prefere ficar com a casa, com a moradia, com a habitação, onde seu pai, a sua mãe conviveram juntos, naquela casa onde a família, os irmãos, os pais fizeram a própria história. Irmãos que se sacrificam com o intuito de ficar com aquela moradia para resguardar a memória da família. Irmãos que fazem de todo possível para adquirir o direito do outro irmão, para preservar a história da família. Porque naquela casa tem a história da família. A gente nota que naquilo que lhe é próprio materialmente, ele está percebendo a necessidade de valorizar aquilo que é próprio do ponto de vista afetivo, a memória da família, a memória dos pais, a memória da sua infância, a memória que ele traz no convívio dos seus irmãos. E a gente vai notando que numa mesma família, entre irmãos, enquanto alguns querem se apossar da herança para dilapidá-la ou para empregá-la
para satisfazer os seus exclusivos interesses, mesmo que às vezes não necessite fazê-lo, outros irmãos procuram preservar a história da família. Qual o valor da propriedade? Neste caso relatado para vocês, nós percebemos que diferentes graus de maturidade, mas nós precisamos chegar à conclusão que ambos estão num processo evolutivo e pela história vai descobrindo o afeto através da propriedade material. Meus irmãos, infelizmente, repito, ainda hoje muitos querem fulminar o direito à propriedade, porque alegam, como já foi dito, que o direito à propriedade é fruto da exploração do homem pelo homem. Mas nós não percebemos essa insinuação obsessiva. Pessoas que se utilizam dos nossos valores para nos enganar. E como que nós, como espíritas cristãos, nós podemos conceituar obsessão? Quase sempre quando se fala em obsessão, nós lembramos da influência perniciosa de um espírito sobre outro espírito. E se nós atentarmos bem, a obsessão, ela nos traz a ideia de invasão, de esbulho, de intromissão indevida. É um espírito que quer comandar a nossa vida. E quantas vezes nós também nos deixamos levar por essas crenças, por essa ideologia que tenta nos convencer de que aquilo que nós possuímos, a nossa propriedade, é fruto do roubo e da exploração. Sendo que nós trabalhamos, desenvolvemos o nosso trabalho e até mesmo, em alguns casos, recebemos a herança e, através dela, nós estamos paulatinamente descobrindo os valores absolutos. De certa forma, representam uma escada evolutiva rumo aos braços do nosso Pai. Quantas e quantas vezes nós deixamos com que alguém comande a nossa vida? Seja no conceito equivocado do que seja propriedade, mas o importante destacar é que assim nós deixamos que as pessoas comandem o nosso viver. E às vezes nós nos sentimos até mesmo culpados por ter adquirido algo fruto do nosso trabalho. Meus irmãos, no transcorrer deste livro, nós vamos percebendo que André Luiz, ele vem nos preparando para viver aqui na Terra de forma elegante, para que nós possamos, acima de tudo, aprender a defender a nós mesmos. Como lá o Homo sapiens, o homem da caverna, ele se dirigiu a um abrigo para se defender das intempéries do mundo inóspito. Aquele homem que foi à procura de abrigo para preservar a sua própria vida, aquilo que lhe é próprio. Hoje nós precisamos perceber que nós também temos esse dever de preservar aquilo que nos é próprio. E se tem algo que absolutamente nos é próprio, é a nossa casa mental. Quantas pessoas alimentam o propósito? Quantos partidos, até mesmo instituições, quantos professores invadem a nossa mente, disseminando ideias equivocadas, manipulando-nos no transcorrer da história com fins escusos. E nós, por entendermos que a religião é algo que deve ser praticado de forma momentânea dentro de um recinto,
por esquecermos que religião é o ato de viver. Quantas e quantas vezes nós vamos a uma igreja para ali receber ensinamentos, lições, para reviver a mensagem de Jesus Cristo, mas fora do templo. Nós esquecemos de viver o cristianismo no nosso dia a dia. E assim, inconscientemente, nos deixamos influenciar por pessoas inescrupulosas, por instituições, por professores, por partidos inescrupulosos, e nós nos deixamos invadir. Às vezes até mesmo não abrimos mão da nossa propriedade. Às vezes nos enriquecemos materialmente, mas na nossa mente, como espíritos, nós nos sentimos culpados por termos permitido que alguém, de forma ideológica, nos manipule. Às vezes nós não percebemos que os espíritos obsessores não precisam alimentar o propósito de nos prejudicar, porque nós mesmos nos prejudicamos pelo descuido, por alimentarmos a ideia de que religião é algo a ser praticado num determinado momento, num determinado ambiente, sendo que Deus se manifesta incessantemente em nossa vida. E Ele nos pede, Ele nos convida a preservar o nosso ambiente, não somente físico, sobretudo psíquico, para que nós possamos aprender a defender o nosso lar, a nossa casa de morada. Muitas pessoas alimentam a ideia de que estão invadindo propriedades alheias em nome dos direitos humanos, e a gente às vezes acredita nessas histórias. E a gente, na verdade, não está percebendo que a nossa mente já foi invadida. Nós já estamos sendo psiquicamente esbulhados. As pessoas adentraram no nosso ambiente psíquico e nos aprisionam. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nos convida a preservar a ideia de Deus em nossa mente e perceber que o mérito é a ponte para a nossa verdadeira libertação. E aí nós poderemos citar outros exemplos, porque nós já estamos habituados a ser invadidos. Ou nós também estamos habituados a invadir a mente dos outros. Então nós achamos que é tudo normal nós visitarmos alguém e, sem ser convidado, opinar sobre a vida dos outros. E às vezes a gente pensa que nós temos o direito de, ao visitar um amigo, permanecer em sua residência o dia inteiro. E pior, visitá-lo sem marcar um horário previamente. Porque nós não percebemos que o ambiente em que a gente vive nos convida à invasão da privacidade alheia. Porque se nós não aprendemos a valorizar o nosso lar, o nosso abrigo, a nossa casa de morada, deixando com que nela ocorra invasão, nós também invadimos a propriedade do nosso semelhante. Nós somos deselegantes, a nossa postura, uma postura totalmente desvinculada com o cristianismo mais puro. E assim nós nos deixamos iludir. Nós não somente somos invadidos, como invadimos. Há pouco tempo nós estávamos participando de uma reunião espírita e a pessoa nos disse: a oração defende o nosso lar das investidas do mal.
E é verdade. Mas o que é oração? É apenas rezar, pronunciar palavras de forma maquinal? Ou integrar a nossa vida à vontade de Deus, às leis do universo? Porque de nada adianta, às vezes, semanalmente fazer o culto no lar, que já é muito importante, mas se nós continuamos deselegantes, se nós desrespeitamos a nossa casa mental com hábitos indevidos, com pensamentos deselegantes, se nós não respeitamos o nosso íntimo com hábitos indecorosos, a oração é super importante. Por isso que o estudo do Evangelho vai paulatinamente nos ensinando a proteger o nosso lar, protegendo a nossa mente, mudando os nossos hábitos. E quando mais nós vamos entendendo a mensagem de Jesus Cristo, nós vamos percebendo que nós devemos previamente marcar um horário, se nós pretendemos visitar alguém. E como diz André Luiz, que a nossa visita não ultrapasse 15, 20 minutos, a não ser que o anfitrião insista para que nós permaneçamos. Que nós não podemos invadir a privacidade do nosso irmão com opiniões que não foram solicitadas, conselhos unilaterais. Jamais criticar. Quando nós visitamos alguém, quantas e quantas vezes nós passamos a aconselhá-lo, a imiscuir na vida do nosso próximo. André Luiz está nos convidando a, no nosso dia a dia, aprimorar o nosso viver. Até mesmo evitar qualquer tipo de lembrança desagradável. Porque nós precisamos respeitar o ambiente que nós estamos visitando. Nós precisamos respeitar a casa do nosso semelhante. O Evangelho, meus irmãos, eu sempre digo, às vezes as pessoas, por este hábito de desvincular religião do nosso cotidiano, nós perdemos a oportunidade bendita de aproveitar a nossa vida para a verdadeira ascensão. Eu estava assistindo um filme esses dias, e eu vou contar isso, compartilhar com vocês para terminar, em que uma moça, ela se deparou com um espírito, com um anjo, e ela perguntou: como eu posso te chamar? Anjo? Santo? Assim, qualquer palavra serve, se isso lhe for útil para me identificar. Quantas e quantas vezes nós ainda não percebemos a grandiosidade de um espírito porque nós ainda não alçamos voos maiores que nos permita decifrar um espírito, por exemplo, como Jesus Cristo. Nós estamos muito longe de entender a grandiosidade de Jesus Cristo. E sem sombra de dúvida, da mesma forma que com a nossa evolução, nós vamos aprimorando o conceito do que seja propriedade, com a nossa evolução, nós vamos aprendendo a efetivamente valorizar o nosso semelhante. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo um conceito profundo do que seja realmente homem da sabedoria. A sabedoria é algo que nós vamos conquistando
Agora, quando nós decidimos a abraçar conscientemente o propósito da evolução, a nossa evolução ela se dá de forma geométrica. Todavia, se nós nos deixamos iludir, se nós nos deixamos vencer por ideias obsessivas, equivocadas, por ideologias absurdas, nós estamos deixando-nos escravizar. Que nós possamos preservar a nossa memória, que nós possamos preservar o nosso valor com o respeito que eles merecem. Que Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.